Olá a todos. Pessoal, nesta aula nós vamos estudar sobre lentes, tá? Estudamos espelhos, né? E todas as propriedades dos espelhos esféricos. E agora vamos estudar lentes esféricas. Bem, aqui nós temos alguns desenhos, né? De algumas lentes. As lentes podem ser utilizadas em óculos, né? Você pode usar também a lupa, tem a lupa como exemplo. E vários outros exemplos de lentes, né, que nós podemos encontrar no cotidiano. Então, existem vários tipos de lente. Aqui tem um exemplo de uma lente plano convexa. Tá? Aqui nós temos um exemplo de lente plano côncava. E o importante aqui para a gente é que uma lente ela pode ser convergente ou divergente. Tá? Uma lente convergente ela ocorre quando os raios, né, se cruzam. Tá? A lente divergente nós iremos ver que apenas o prolongamento dos raios se cruzam. Tá? Como esse caso aqui, olha, se a gente prolongasse esses raios do lado contrário, né, nós teríamos uma convergência sim, né, um cruzamento, na verdade, não uma convergência, mas um cruzamento dos prolongamentos dos raios. Tá? Iremos ver mais imagem nos slides posteriores. Tá? E o fato de uma lente convergir ou divergir está relacionado com o índice de refração. O índice de refração relaciona a velocidade da luz com a velocidade de um meio. A luz, quando passa pela lente, ela sofre um tipo de refração e a sua velocidade acaba sendo modificada. Tá? Então, o índice de refração toma a relação entre a velocidade da luz e a velocidade daquele meio. No caso, a velocidade da luz ao passar pela lente, ok? Bem, não vamos entrar tanto em detalhe em relação ao índice de refração, tá? Mas o que é importante mesmo para a gente é saber que uma lente convergente ela vai ser definida dessa forma, tá? Com as setas para cima, e uma lente divergente vai ser definida dessa forma, com as setas contrárias, né? Apontando para baixo, ok? Então, sempre que vocês verem uma imagem desse tipo, irão saber que se trata de uma lente convergente, ou seja, os raios irão se cruzar. E sempre que vocês observarem uma imagem desse tipo, irão saber que se trata de uma lente divergente, ou seja, somente os prolongamentos dos raios irão se cruzar. E a imagem é formada atrás, né, da lente. Tá? Então, dando continuidade, vamos para as propriedades das lentes esféricas. Tá? Então, assim como a gente viu no espelho, né, existem algumas propriedades nas quais a imagem é formada a partir de um feixe de luz sendo incidido sobre aquela lente. Né? Então, por exemplo, se por acaso um raio, né, for incidido de forma paralela ao eixo principal, então, olha, o raio irá emergir exatamente passando pelo foco. Tá? Se você aponta, por exemplo, um laser sobre uma lente convergente, né, de forma que o laser se torne paralelo, né, ao eixo principal, então ele irá convergir exatamente no foco dessa lente. Se você faz isso em uma lente divergente, então observe que o raio irá ser refratado, né, para cima dessa vez, mas o prolongamento do raio irá coincidir exatamente com o foco atrás do espelho. Tá? Então essa é uma primeira propriedade importante dos raios das lentes. Uma segunda propriedade é se você incidir o raio passando pelo foco. Né? Se o raio está exatamente passando pelo foco, então ele irá emergir de forma paralela ao eixo principal. Tá? Isso na lente convergente. Né? Na lente divergente, se você apontar o raio de forma que o prolongamento do raio coincida com o foco lá do outro lado da lente, você vai ter que o raio que irá emergir, na verdade, irá emergir de forma paralela ao eixo principal. Tá? Bem, então outra propriedade é se você incidir o raio no centro, né, no centro óptico da lente, tá? No centro óptico e essa parte aqui central. Então o raio irá emergir sem sofrer desvio, né? Isso ocorre tanto na lente convergente quanto na lente divergente. Bem, se você incide o raio na direção aqui, olha, do ponto antissimétrico, tá? O A significa o ponto antissimétrico, então o raio irá emergir
de forma que irá coincidir o raio emergente com um ponto antissimétrico que está simetricamente oposto a esse ponto inicial. Tá? Isso acontece tanto na lente convergente quanto na lente divergente, né? Só que agora, novamente, o prolongamento dos raios que irá coincidir entre o ponto simétrico e entre o ponto antissimétrico de um lado da lente e o ponto antissimétrico de forma simetricamente oposta ao eixo principal. Ok? Pois bem, então essas são as propriedades das lentes convergentes. Nós temos também agora as construções de imagem, tá? Assim como a gente viu nos espelhos, nós iremos ver também como são as construções de imagem nas lentes divergentes e também nas lentes convergentes. Então nós iremos observar, né, observar e analisar as características, né, a natureza da imagem. Por exemplo, em uma lente divergente, né, não importa a posição que você colocar o objeto, aqui está o objeto com essa seta apontando para cima, tá? Significa algum objeto que você colocou na frente de uma lente. Então não importa em qual posição você colocar esse objeto, a lente, né, irá sempre produzir, a partir dos raios, uma imagem visual direita e menor, tá? Visual, porque a imagem é formada pelo prolongamento, tá, da lente, do raio, na verdade, tá? Pelo prolongamento do raio. Vai ser direita, porque a imagem está para cima e o objeto está para cima. Vai ser menor, porque o tamanho da imagem é menor do que o tamanho do objeto, tá? Bem, no caso das lentes convergentes, né, nós temos várias situações, tá? As lentes convergentes, as características da imagem irá depender da posição do objeto. Por exemplo, nesse primeiro caso, nós temos o objeto antes do ponto antes principal. Como vocês podem ver, a imagem que é formada, ela ocorre a partir do cruzamento dos raios, portanto, é uma imagem real, invertida, porque a imagem está para baixo, e menor do que o objeto, porque o tamanho da imagem é menor do que o tamanho do objeto, tá? Se você coloca o objeto exatamente no ponto antes principal, a imagem, né, formada novamente continua sendo real devido ao cruzamento dos raios, invertida porque a imagem está para baixo, o objeto está para cima, e igual, tá? Ou seja, a imagem vai possuir o mesmo tamanho do objeto. Bem, a outra situação é se você colocar o objeto depois do ponto antes principal, tá? A imagem formada continua sendo real, invertida e maior do que o objeto. Notem que à medida que você vai aproximando, né, o objeto da lente, você observa um aumento do tamanho da imagem, tá? Bem, outra situação é quando colocamos o objeto exatamente no foco, tá? Então, quando colocamos o objeto exatamente no foco, então os raios irão emergir de forma paralela. E aí nós dizemos que a imagem é formada lá no infinito. Quando isso acontece, nós dizemos que a imagem é imprópria, tá? Por quê? Porque a imagem é formada no infinito, ok? Então vamos lá para a última situação. A última situação é quando o objeto é colocado depois do foco. Quando isso acontece, a imagem irá ser formada pelo prolongamento dos raios, tá? E nesse caso a imagem é dita virtual. Direita, tá? Direita porque a imagem está para cima, o objeto também está para cima e maior, ok? Essa situação é interessante por quê? Porque é a única situação em que uma lente convergente produz uma imagem virtual, tá? Então, essa situação na qual o objeto é colocado depois do foco é a única situação em que a imagem ela é virtual, ok?